Então vamos acompanhar comigo a leitura, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Graças a Deus. Queridos, hoje nós vivemos em dias em que as pessoas chamam de pós-modernos ou pós-modernidades, que é um tempo depois da modernidade. Nós vivemos em dias que a pós-modernidade diz o seguinte: cada um pode fazer o que quiser, viver como quiser, desde que seja feliz. E na verdade, hoje nós vemos facilmente isso, as pessoas trocando a realidade pela fantasia. É isso que os nossos dias pós-modernos fazem. Pessoas capazes de chorar ao ver uma novela ou um filme, com uma pessoa passando necessidade, fome ou maltratos, mas que ao ver pessoas com a mesma condição, elas atravessam a rua. A mesma situação que elas viram no filme ou na novela, elas são capazes de chorar, mas quando a gente passa pela mesma situação na nossa vida real, elas atravessam a rua. Ou então elas se fecham em seu próprio mundo, onde elas não aceitam que ninguém as critiquem, ou ninguém dê alguma opinião que seja contrária. Então, isso quer dizer o seguinte, em outras palavras: ninguém pode interferir na minha vida privada, ou na minha particularidade, ou no meu conforto. Nós vivemos em um tempo, gente, que a gente simpatiza, nos emocionamos com filmes caracterizados por histórias dramáticas. Isso é verdade. E ainda mais se a história ela for descrita baseada em fatos reais. Então, muitas vezes os filmes eles são baseados em fatos reais. E esses filmes, geralmente, nós mergulhamos de cabeça, imaginando as cenas que acontecem, né? Também nos compadecendo, porque existem filmes baseados em fatos reais que são muito tristes mesmo. E até mesmo, muitas vezes, nós ficamos bravos, irritados, com raiva de determinadas coisas que acontecem, não é verdade? Então, um dos fatos mais interessantes que eu penso em relação a isso é que nós nunca questionamos o roteiro dos filmes, ou dificilmente nós fazemos isso. Nós não questionamos o que o escritor fez, e também nós tão pouco achamos um absurdo o panorama, o plano, o fluxo do filme que ele acontece. Nós não achamos que o escritor errou, a gente simplesmente assiste o filme e não se acha, na maioria das vezes, capaz de dizer assim: isso não deveria ser assim, ou isso daqui eu faria diferente. Geralmente, isso daí a gente não faz quando a gente vê um filme. A gente até pensa, podia ter um final feliz, mas a gente não questiona seriamente o escritor. E isso, na verdade, é um fato verdadeiro, porque o escritor pensou no filme. Nós não teríamos o direito de ficar dizendo o que ele deveria fazer. Afinal, foi ele que fez o filme, foi ele que pensou, né? E ele é o criador do filme. Então, se ele é o criador do filme, o criador tem direito de fazer com o filme o que ele quiser, porque ele criou o filme. Então, pensando dessa forma, antes de nós entrarmos mais profundamente nesse texto, eu queria lembrar vocês uma história que ela não é baseada em fatos reais. Ela não é baseada, mas ela é real. Ela é contada por homens inspirados por Deus nessa história. Essa história, dirigidos pelo próprio autor, para que essa história não fosse somente baseada, não fosse parte de uma história, para que ela não fosse aumentada ou ela fosse diminuída. Nós vemos isso através de toda a Bíblia. E é interessante que nós sabemos que a Bíblia ela não é uma história mitológica apenas, como a gente viu no catecismo, onde muitas pessoas acham isso. E ela também não é apenas uma fábula, como uma história bonita, ou até mesmo uma história de príncipe encantado. Nós sabemos que, pelo menos aqueles que creem que a palavra de Deus é a Bíblia, que quando a Bíblia é aberta e nós lemos o texto bíblico, o próprio Deus fala conosco. E nós sabemos que ela descreve um plano de salvação para a humanidade, onde o próprio Deus, ele fez esse plano, da maneira que ele subentendeu melhor para a sua própria glória.
Ele é o Criador e sustentador do universo. Não longe disso, Ele tem que ser o escritor. E nós não podemos querer questionar como Ele descreveu que nós poderíamos ser salvos. E é interessante que, pensando dessa maneira, nós pensamos que Deus pode fazer o que Ele bem entende. Ao final de contas, Ele é o Criador, Ele é o escritor dessa história. E o nome dessa história é o Evangelho do seu Filho, Jesus Cristo. Nós vemos isso por toda a Escritura, o Evangelho. Desde Gênesis até o Apocalipse, nós vemos as boas novas do Senhor Jesus. E eu queria fazer algumas exclamações aqui para que fique bem claro, que eu já vi várias pessoas querendo equiparar as histórias da Bíblia simplesmente para a sua vida. O que a Bíblia fala não é sobre a sua vida e sobre a minha vida, mas sobre o autor da vida, Jesus Cristo. Lembre-se que é a história dele que é contada aqui no nosso livro tão especial. Não é a sua história ou a minha. Então, muitas vezes, quando nós pensarmos em Davi derrotando o gigante, não pense que você é Davi, que os gigantes são as dificuldades. Mas lembre-se que Jesus, sim, era uma figura de Davi. E ele, sim, é poderoso para derrotar as dificuldades. E é interessante que ele fez tudo isso para trazer de volta, Deus fez tudo isso, essa história, para trazer de volta um povo rebelde. Um povo que não precisava de maneira nenhuma ser salvos, porque a gente, se deixássemos por nossa conta, como o irmão Marcos falou aqui, nós não quereríamos a Deus. Essa é a realidade. E é interessante que nessa história, esse plano de salvação de Deus, que Ele faz para reconciliar seu povo, o povo de Deus, que se desenrola por toda a Bíblia, nós achamos esse desenrolar do plano de salvação de Deus por toda a Bíblia. E é necessário que cada um de nós saiba sobre esse plano, porque dessa maneira você vai entender uma coisa que talvez choque a maioria das pessoas e que é dura, mas que é verdade. Deus não precisa de você, assim como Ele não precisa de mim. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que somos tão especiais que, se nós não formos de Deus, Ele vai dar um jeito, porque Ele precisa muito de nós. Ele não vive sem nós. E essa não é a realidade. Porque Deus não é nem de longe aquele Deus pequenininho que a gente vê nas histórias, em quadrinhos, ou trazendo para o contexto mais pós-moderno, quem gosta de filme de aventura dos Vingadores, o Avengers, aquele Deus em que aquele homem Loki se achava o irmão do Thor e ele se achava Deus, e o Hulk dá uma safanão nele e diz: isso é um Deus? Que Deus pequenininho? Porque o Hulk dá uma surra nele tão grande, e ele disse: isso é Deus? E é isso que eu queria que vocês pensassem. O nosso Deus da Bíblia não é esse tipo de Deus, esse Deus pequenininho. E eu creio, queridos, que o livro de Romanos, embora toda a Bíblia seja útil para ensinar, corrigir, instruir, exortar na verdade, no caminho de Deus, o livro de Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, é o que melhor resume o Evangelho de Cristo. E eu penso que seja vital para a gente entender a história, como ela é verdadeira, conhecer um pouquinho sobre quem escreveu essa história, sobre quem era o apóstolo Paulo. Porque muitas vezes a gente fala de Paulo, mas não sabe quem era Paulo. E eu penso que assim, quando uma pessoa tem experiência de vida para falar sobre alguma coisa, eu penso que seria interessante nós conhecermos um pouquinho mais de quem era Paulo, para ver se o que ele escreveu tinha relevância mesmo. Deus, queridos, em sua sabedoria infinita e sua misericórdia, Ele sabia que nós não conseguiríamos entendê-lo, a menos que Ele se revelasse para nós. A menos que Ele demonstrasse a maneira clara para nós, nós não conseguiríamos. E por isso nós temos a Bíblia. Por isso nós temos esse acesso ilimitado. E hoje em dia, as pessoas têm o costume de achar que ser crente é apenas ter um monte de regras penduradas na sua mente ou no seu armário de isso eu posso, isso eu não posso. Ser crente não é isso. Ser crente é justamente saber que Deus é Deus e não esse ser pequenininho. Deixa eu tentar explicar aqui no padrão de hoje. Uma pessoa que diz que
que as pessoas acham que é bacana no mundo de hoje, que é legal, logo ela tem muitos seguidores. Porque a coisa mais fácil que tem é a gente achar alguém descolado, logo milhares de pessoas servem. Ou então se a pessoa se diz que é malandra, que não tem como se enganar, né? Então dificilmente você não escutaria uma pessoa assim e colocaria crédito nela. Pois bem, o apóstolo Paulo era exatamente esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa que não é fácil de enganar. E a história contada por ele vai se tornar muito mais maravilhosa agora, nessa viagem que nós vamos fazer de 2000 anos atrás, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos. Pense um pouquinho comigo agora. Paulo, que na verdade não era Paulo, era Saulo, ele era um perseguidor dos cristãos. E naquela época, todo judeu religioso, ele vivia muito bem treinado nas leis de Moisés. Eles viviam com uma perspectiva dupla. O que é uma perspectiva dupla? Eles enxergavam o mundo de duas formas. Eles enxergavam que no primeiro tempo da vida, Adão veio, começou tudo, Adão pecou e por isso agora todos estavam na época do pecado. E todo judeu acreditava nisso e acredita até hoje, que Adão realmente, por causa de Adão e do seu pecado, o pecado entrou no mundo. E isso, eles ficavam com essa perspectiva, nós estamos nesse tempo, ou nesse século, ou nessa era, como o capítulo 12 nos diz depois, e não vos conformeis com este século. A ideia deste século é que este século é o tempo que foi inaugurado por Adão, e que agora vai ter o final quando Cristo voltar a sua segunda vez. Mas Paulo aqui, ele pensava que Cristo não era o Messias, assim como a maioria dos judeus hoje e a maioria das pessoas hoje. Ele vivia esperando o Messias. Ele vivia esperando o tempo que o libertador de Israel viria, esmagaria o Império Romano, salvaria Israel, Israel reinaria novamente e seria novamente a nação de Deus. Ele não esperava um servo sofredor. Ele não esperava um homem que teria sido pendurado no madeiro e que seria o Messias. Um homem, Paulo, que vivia sabendo que o Antigo Testamento descrevia essas duas eras. E ele sabia também que Adão foi quem trouxe o pecado à humanidade. Então acompanhe o desenrolar dessa história, o desenrolar desse filme verdadeiro. Então Saulo, antes de ser Paulo, ele não enxergava isso. Ele era como um cego. E ele, como todos os judeus, enxergavam apenas com os olhos naturais, que são aqueles que nós enxergamos quando nós nascemos. E Saulo, não pensem que era um ignorante, ele era um homem extremamente religioso, ensinado aos pés de Gamaliel, um grande rabino. E Saulo seguia a lei de Moisés à risca. Ele não era um homem que não tinha religiosidade, ele era religioso. E ele perseguia os cristãos porque ele achava que estava fazendo isso em nome de Deus. Então, afinal de contas, esse Deus não era só dos judeus, como Paulo pensava, ou melhor, Saulo. E aqui nós vemos que Saulo, em nome de Deus, foi para Damasco perseguir os cristãos. E chegando na estrada de Damasco, Jesus se apresenta a ele. E ele fica cego. E nesse momento, então, acontece uma coisa que não é aos olhos naturais de Paulo que acontece por ele ficar cego, mas os olhos espirituais de Paulo são abertos. E ele passa a se tornar, agora, em vez de Saulo, Paulo. Um homem que era antes perseguidor dos cristãos, matava os cristãos, viu cristãos serem assassinados e por causa que ele achava que era em nome de Deus não fez nada, agora ia se tornar o homem que mais ia escrever no Novo Testamento. Eu acho que ele tem crédito para escrever. E eu acho que dá para nós nos impressionarmos com o que esse homem escreveu, porque, bem diferente daqueles que falam uma coisa que não viveram, ele sabia os dois lados. E aqui nós vemos, queridos, uma aplicação muito rápida, que só entender com o cérebro, todo ser humano é capaz. Todo ser humano é capaz de saber que Cristo é quem ele diz. Todo ser humano é capaz de entender que o Evangelho são as boas novas de salvação. Mas o problema é que conhecer espiritualmente é algo sobrenatural. Depende do poder do Espírito Santo de Deus. Como Paulo fala do poder de Deus. Então é a partir disso que ele começa a se chamar Paulo. Então,
Acompanhe o desenrolar dessa história. Paulo entendeu agora, então, que a nova era, o novo tempo, o novo século, finalmente tinha chegado com a vinda de Cristo. Ele não vivia mais no tempo antigo ou no século presente, mas ele vivia em um novo tempo, porque ele estava em Cristo. Ele não estava mais debaixo do pecado de Adão, mas da salvação de Cristo. É isso que se diz quando nós dizemos: estamos em Cristo, estamos em Cristo. Agora nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado, porque nós estamos em Cristo. Então, a realidade hoje, que embora Cristo já inaugurou essa nova época, nós ainda sofremos com dor, com morte dos queridos, nós ainda vemos pessoas sofrendo, como nós vimos nesse ataque da França, esse ataque dos terroristas novamente. Isso nos choca e nos entristece, mas o fato é que Cristo já começou essa nova era, e aqueles que estão nele não estão mais, como Paulo fala, mortos em seus pecados e transgressões. E essa é a ideia. Estes são não mais os que vivem para a carne, segundo a herança de Adão, mas os que vivem pelo Espírito, segundo a herança de Cristo. Então, em Cristo, somos novas criaturas. E agora o texto começa a fazer mais sentido. Que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amados, a igreja de Roma, ela basicamente era uma igreja formada por judeus convertidos e gentios. E ela provavelmente não foi feita ou fundada pelo apóstolo Paulo, mas embora isso seja verdade, Paulo queria muito vê-la, como nós vemos no capítulo 1 de Romanos. E entre os ensinos desse livro de Romanos, que eu creio que é um dos livros mais impactantes, porque, como eu já falei, ele resume o Evangelho, nós vemos que Deus, em sua justiça, Ele é e Ele será o juiz sobre todos naquele grande dia, como soberano e supremo no dia do juízo. Nós vemos também o amor de Deus, nós vemos o juízo de Deus e nós vemos o amor de Deus, porque apesar de sermos todos merecedores desse juízo, aqueles que estão em Cristo desfrutam do amor do Pai. Nós vemos também a graça de Deus, ou o favor que nós não merecemos. Nós vemos que Deus, Ele providencia uma salvação para pessoas que não mereciam ser salvas. E isso é um ato de graça imerecida, ó sublime graça que nos fez ver. E também nós vemos que Deus ainda providenciou a fé necessária para que a gente coloque a nossa confiança em Cristo. Então, a salvação de Deus, ela não vem por seus méritos, ela não vem por seus esforços. Você é incapaz de fazer tudo de bom que seja merecedor da sua salvação. E é isso que nós temos que entender, que é exclusivamente pela graça. Capítulo 12 de Romanos, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, essa presente era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, até aqui, ele usou os 11 primeiros capítulos de Romanos para descrever o que Deus fez. Depois, se você for para casa, depois leia, ele começa explicando que nós somos pecadores, ele começa explicando que Deus vai condenar, ele explica que Deus, em sua graça, salvou pecadores, ele explica que não tem diferença entre ser judeu e não ser judeu, todos vão ser julgados da mesma forma, e agora ele começa a colocar em prática. Já que vocês sabem de tudo isso, agora eu rogo para vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Os dons que ele descreveu que eles tinham recebido, como fé, graça, justiça, amor. É Deus quem deu esses dons para eles. E ele diz assim: eu rogo, eu convoco vocês para que vocês saibam disso, lembrem disso comigo. Se você crê,
Não é porque você é bom para crer, é porque Deus lhe deu essa graça. Se você tem o amor de Deus, não é porque você é merecedor, mas porque Deus lhe amou e lhe deu o seu Filho. Essa é a ideia que Paulo fala. Então, Paulo incentiva esses irmãos a lembrarem disso. Eu rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Irmãos, lembrem que o dom da fé, o dom do amor, o dom da confiança em Deus, todas essas coisas vocês ganharam. Agora vamos colocar em prática. Agora vamos começar a fazer que as pessoas vejam isso na vida de vocês. E é isso que ele faz, ele dá uma ordem por um sacrifício por parte dos cristãos. Notem que a palavra sacrifício, ela está ali. É como se ele dissesse assim: vocês, meus irmãos em Cristo, vocês, agora vocês reconhecem o que Deus fez na vida de vocês. Então vivam para Ele por gratidão. Façam essas coisas agora lembrando o que Deus fez por vocês. E é interessante que Paulo aqui ele usa o sacrifício, porque para os judeus daquela época não seria talvez o mesmo sentido que nós temos de sacrifício. Que o sacrifício hoje é fazer algum esforço. De fato, hoje nós fizemos o sacrifício de vir nesse frio para a igreja para adorar a Deus. Mas o que Paulo tem em mente aqui é que desde o tempo de Adão, quando Adão pecou, e aí depois veio Moisés, e Deus deu a lei a Moisés, eles precisavam fazer o que diariamente? Sacrifícios. Porque onde não há sangue, não existe paz. Precisava apaziguar todo dia, precisava que eles fizessem isso, porque para eles demonstrar a Deus que eles se arrependiam constantemente. Só que o ponto é o seguinte: isso precisava sempre ser feito. Eles sacrificavam hoje 2 vezes, amanhã eles precisavam sacrificar de novo, e assim continuavam. E para isso eles tinham uma pessoa entre eles e Deus chamada sacerdote. E é por isso que hoje, muitas vezes, entre nós e Deus, nós queremos colocar uma pessoa. Isso não é uma coisa que não existe, existiu de fato. É por isso que hoje na Igreja Católica o padre é quem faz essa ligação entre você e Deus. Isso vem do Antigo Testamento, onde o judeu precisava ter um sacerdote que apresentava o sacrifício a Deus. Só que todas essas coisas, elas só apontavam, elas só direcionavam para o verdadeiro sacrifício. Elas só apontavam para o verdadeiro sacerdote, elas não resolviam. Paulo, ele sabe que Jesus veio, ele sabe que Jesus foi esse sacrifício final, de uma vez por todas, que não precisa mais ser feito, e ele sabe que Jesus foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa alma. É por isso que nós não precisamos de ninguém fora Jesus para nos intermediar com Deus. E Paulo sabe que Jesus vindo, as coisas são diferentes agora. Nós precisamos do Salvador. Nós não precisamos de homens para interceder por nós diante de Deus. Esse momento que nós vivemos, 2016, depois de Cristo, não é por acaso, gente. Jesus veio e marcou a história. E de fato, a partir disso, ele não precisa mais, nós não precisamos mais de ninguém que faça o papel de Cristo. E os judeus esperam por isso até hoje. E muitas pessoas esperam por isso até hoje. E muitas pessoas preferem que outros intermediem para Deus ao invés deles mesmos. E é curioso isso, né? Porque a Bíblia torna tão simples que em Cristo você é filho de Deus. E se não tiver alguma coisa errada com o seu relacionamento, você não deve ter dificuldade de falar com seu pai. Só que o interessante é que as pessoas, como diz João, elas amam mais as trevas do que a luz. Elas amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz veio ao mundo, e a luz foi a luz. E a luz era o que fazia elas realmente enxergarem por onde elas pisavam. Mas os homens não querem isso. Nós preferimos que ninguém nos alerte. Esse é o caminho errado. Então é isso que Paulo fala, queridos, quando ele diz: eu rogo, agora vocês sabem. Então apresentem o corpo de vocês como sacrifício. Só que o sacrifício não é mais como era de cordeiros, de ovelhas, de pombos. É com a sua vida, é vivo. Agora não é mais um sacrifício morto. Antes era um sacrifício morto.
os animais morriam. Agora você é um sacrifício vivo. Nós cantamos um cântico aqui: vem o Senhor minha vida oferecer. Deus e Paulo aqui Deus através de Paulo nos diz que agora a maneira como nós nos sacrificamos a Deus é através da nossa vida, através de uma nova vida. Nós não vivemos mais no século passado, nós não vivemos agora mais sob o domínio de Adão, aqueles que estão em Cristo. E agora é interessante de ver que Paulo segue o raciocínio e fala: não vos conformeis, verso 2, com este século. Qual século? Esse que está debaixo do pecado, esse que está na antiga era em que Adão começou. Não se conformem com isso mais, porque vocês não vivem mais nesse século. Mas ele continua: transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante, queridos, que para Paulo aqui, que escreveu, e a palavra transformai-vos no grego, ela traz a mesma base para a palavra de hoje que nós falamos metamorfose, que é uma palavra na biologia muito forte, que fala sobre uma mudança de um tipo de ser para outro, né? E Paulo usa essa mesma palavra, que é uma mudança na estrutura do corpo, ou seja, agora você é uma nova criatura, você foi transformado, porque quando Cristo habita em você, você sabe disso, você mudou. Você realmente recebeu uma transformação que não vive mais daquele outro jeito. Então, essa é a mudança que faz diferença. Outro exemplo para essa palavra transformação é aquela mesma que quando Jesus, em Mateus 17:12, ele fica resplandecente, ele é transfigurado diante dos apóstolos e diz assim: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Imagine as cenas. Os discípulos vendo, de repente Jesus fica com o rosto como o sol. Não é que ficou uma bola de sol e brilhou, não. Aqui é uma figura de linguagem que ele está usando para a gente pensar. Imagine o brilho que Jesus deve ter ficado. E aí, como se não fosse o suficiente, ele dá mais força, e suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então ele está querendo dizer justamente que Jesus ficou de uma maneira impressionante. E a mesma palavra transformação, que Jesus se transformou, é a mesma que Paulo fala aqui para nós nos transformarmos. Quando a gente começa a comparar, fazer uma cruzada, uma referência cruzada na Bíblia, e a gente pegar as palavrinhas e ver aonde que foi dito, começa a ter um peso diferente para a gente. Porque assim, quando você pensar que a transformação que Paulo está falando aqui é que você tem que sofrer, de certa forma, não me entendam mal, uma metamorfose, que você vai mudar de estrutura de corpo e você vai ser uma nova criatura. Então peraí, então eu tenho que realmente, minha vida tem que ser diferente. Exatamente. E Paulo diz: vivam uma vida em constante mudança e santificação pela renovação do pensamento. Todo dia nós temos coisas a pensar, todo dia nós colocamos informação, todo dia nós estamos pensando. E aí o que acontece? Ele diz que nós devemos todo dia colocar coisas que transformem a nossa mente para Cristo. Todo dia nós devemos assistir coisas que transformam nossos olhos para Cristo. Todos os dias nós devemos assistir ou fazer coisas que honram a Cristo. E aí é interessante que Paulo explica quais são as coisas que a gente deve transformar nossas mentes. Ele diz: experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu posso conhecer qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Como será que eu posso? Se eu fizer jejum por uma semana, será que Deus fala comigo? E eu vou escutar o que Deus quer para a minha vida? Será que se eu seguir o meu coração e sentir um desejo louco de fazer algum tipo de trabalho diferente, eu posso confiar? É muito simples. Deus falou contigo, está tudo registrado, para que você não siga o teu coração, que é enganoso. O nosso coração, ele deseja coisas que nem sempre são as coisas que Deus quer. Todas essas coisas, Romanos
Por isso que eu disse que ele é um resumo da fé cristã. E Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que perseguiu tantos cristãos, aquele que ajudou a matar tantos cristãos, ele faz questão de demonstrar que é Deus que salva você, pela fé em Jesus. E a fé em Jesus é você confiar nele de uma maneira que você vive para ele e não para você. E o mais importante, isso também é dom. Até essa fé que nós tanto queremos ter e que nós gostamos de ter, que nós nos alegramos por ter, não é de você mesmo. Por que Deus será que faz isso? Por que Deus não deixa nem a fé ser a minha fé, para que você não se ache merecedor diante de Deus, para que você não se ache como uma pessoa mais importante do que aquele bêbado que está na rua e que precisa da mesma salvação que você, para que você não ache que uma mulher que ela acaba muitas vezes vendendo seu corpo na rua, ela não merece ser salva como você. É para que o nosso orgulho seja esmagado na cruz do Senhor Jesus. É para que o nosso orgulho seja de fato quebrado, e para que isso não nos impeça de levar pessoas a Cristo. E é interessante, queridos, que a fé em Cristo, ela não é expressa apenas por acreditar em Cristo. Interessante isso, né? Mas por depender dele. Vocês lembram da ideia do filme que eu falei no começo? Então pensa que a sua vida é um filme e que você sabe que você precisa de um herói nesse filme. Só que esse herói não é você. Essa história de que você vai ser a estrela do filme não vai funcionar. E é interessante que quando a gente entende isso, existe um termo para isso que chama cosmovisão, a maneira como nós enxergamos o mundo. As pessoas dão uma solução para os problemas. Se você fosse um médico nesse filme, qual seria a solução do médico para o filme? Mais hospitais. Se você fosse um professor no filme, qual seria o roteiro do filme? Mais escolas ou educação? E eu não estou dizendo que isso é ruim, gente. Eu sei que isso é muito bom. Mas o problema é que tudo isso trata o problema apenas horizontalmente. Isso trata o problema entre você e uma outra pessoa, mas não entre você e Deus. O problema que nós temos é dentro de nós, não fora. Então, essa ideia dos problemas horizontais, ela nos leva a um problema maior que Deus fala, e esse é o maior problema do homem, chamado idolatria. Porque quando nós temos essa ideia só horizontal das coisas, nós vamos apoiar nossa admiração, nossa alegria horizontalmente. E é isso que é interessante da gente pensar, porque quando a gente entende que o autor principal desse filme, da sua vida, não pode ser você, que é o Deus soberano que fez os céus e a terra, que para Ele nada é grande e nem pequeno o suficiente que Ele não possa atuar. Nada é demasiadamente difícil que Deus não possa consertar. Quantas vezes a gente escuta pessoas dizendo, esse não tem mais jeito, né? E é interessante como nós temos a prepotência de falar, é verdade. Só que a gente esquece que o escritor desse filme, dessa vida, não somos nós. E saber que Deus é soberano, queridos, como a gente viu até aqui, deveria nos levar, diante do que Paulo fala aqui, pelas misericórdias de Deus, os dons que Deus nos dá, a vivermos vida santa. Esse é o primeiro ponto que eu queria que nós lembrássemos. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, não morto. Agora não é mais morto, é vivo. Vidas santas são vidas separadas para Deus. São vidas que levam Deus em consideração nos mínimos detalhes. Um sacrifício vivo, em outras palavras, seria servir a Cristo aqui na igreja, como nós estamos fazendo hoje. Quando você sair aqui da igreja e for para casa, servir a Cristo na sua casa, o seu esposo ou seus filhos. Seria servir a Cristo no seu trabalho, como um bom funcionário, um bom chefe. Isso é que é um sacrifício vivo. Não é apenas nós nos sentarmos aqui domingo após domingo
E é interessante que Paulo, em vários capítulos na Bíblia, ele vai dizer, em outros livros, que se nós vivêssemos dessa maneira, nós teríamos a ideia do sacrifício vivo. Em Efésios 2,19 ele diz assim: agora vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora vocês fazem parte da família de Deus, não por causa de vocês, mas por causa de Jesus. E depois ele diz também em Colossenses: agora se revistam como uma roupa, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de realmente que venha de dentro de nós, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Colossenses 3,12. Essas características acompanham a vida de um cristão a partir de Cristo. Como o pastor Fernando tem pregado em 1 João, é impossível que uma pessoa sirva a Cristo e não viva para Ele. Então é interessante que, muito embora a gente não seja, talvez, a maioria aqui não tenha saído da Igreja Católica, mas nós muitas vezes continuamos com atitudes da Igreja Católica, como pegar um objeto e transformar o objeto em santo, ungir a chave do carro para que o carro não tenha problemas. Na loja que você tem, você pega os umbrais das portas e passa um óleo ungido para que não tenha problema de nenhuma aparição diabólica ali, para que você não vá mal nas finanças. Queridos, somos nós que santificamos as coisas pelo uso que nós fazemos delas. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos chamados a sermos santos. Nós somos chamados a sermos separados para Deus. O que você vai fazer com o seu carro vai determinar se você vai ser santo. O que você vai fazer no seu trabalho vai determinar, e não esses tipos de simpatias. É isso que a Bíblia diz. Não adianta nada você botar lá no carro bem grande, propriedade exclusiva de Jesus, e ter 5 parcelas do financiamento atrasada. Salvo alguns casos que a gente sabe que podem acontecer, que são problemas, ninguém está livre, mas eu digo de livre, espontânea vontade, você saber que você não tem condições talvez de comprar um carro melhor, e você vai lá e se esguela, se endivida ainda mais e compra um carro para dizer: eu tenho, foi Deus que me deu. Será? Será que foi Deus, ou será que foi o seu desejo que conseguiu fazer isso? Esse é o ponto. Nós somos chamados a ser santos em nossa vida. E é interessante que se nós não temos hoje o desejo de vivermos nesse século para Cristo, dificilmente nós teremos o desejo de viver uma eternidade com Ele. Como você pode querer passar uma eternidade com Jesus se você achar chato ler a Bíblia? Lá só vai falar disso. Eu tenho algumas dificuldades na minha mente, talvez sejam problemas meus mesmo, mas eu fico pensando assim: uma pessoa lê um livro, um bom livro, ou até mesmo está aprendendo da Bíblia, e ela em momento nenhum, ela passa uma semana, 2, 3 semanas, um mês, e ela não comenta com você de Jesus, ela não fala nada que ela tem visto diferente nos livros, ela não... É esquisito demais. Porque se nós estamos transformando a nossa mente, e é uma renovação diária, e a gente está colocando alimento bom, a gente não deveria querer mostrar para os outros? Está aqui, ó, eu tenho uma comida saudável, não é mais aquele lixo sujo. É muito interessante e muito estranho ao mesmo tempo, porque um cristão que entende de onde ele foi tirado, que ele caminhava para o inferno, onde a Bíblia diz que é um tormento eterno, que não vai haver sossego lá, e quando ele é tirado disso por amor, sem merecimento, e levado para o reino da luz, onde Jesus reina, e ele não fala disso, e ele não compartilha nem com os irmãos. É muito estranho, é muito estranho. Tantos bons livros que impactam nossa vida, e você lê um livro de 100 páginas que seja, e você não falar nada sobre esse livro. Ou nós temos que trabalhar no nosso orgulho, porque nós temos vergonha em excesso, que também é um tipo de orgulho, porque nós não queremos que a pessoa talvez escute o que nós lemos no livro e nos corrija, ou então essa leitura que você está fazendo não está fazendo diferença nenhuma na sua vida.
Vocês lembram da história do jovem rico, né? Todos devem saber que ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus fala para ele: você tem honrado pai e mãe, você tem cumprido os mandamentos. Ele diz: tudo isso eu faço. E aí o Jesus diz para ele: então agora chegou o game over, chegou o final da história. Então vende tudo que tu tens e me segue. Daí ele diz: isso é pesado demais para mim. Eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho muitas riquezas. E ele vira as costas e vai embora. Por isso que eu falei, ser crente não é posso, não posso. É mais que isso. Ser crente é um sacrifício vivo. O jovem rico era apenas um religioso que gostava de dizer para os outros: eu tenho uma religião. Mas na hora de viver a religião na prática, ele não quis. Queridos, eu sinceramente espero que o Espírito Santo de Deus esteja agindo aqui essa noite e tornando cada um de nós capaz de seguir a Cristo, capaz de realmente abrir mão dos seus próprios interesses. Por isso que, em segundo lugar, nós deveríamos lembrar que viver uma vida de sacrifício vivo é viver no padrão que Deus estabeleceu. É o escritor do livro da vida colocando para você como deve ser vivida a sua vida. E é interessante que quando nós pensamos num padrão, a gente pensa num modelo a ser seguido. Padrão de carro, esse é um padrão. Padrão de roupa, PM ou G, né? Hoje as mulheres devem ter umas 25 medidas, mas eu, como sou homem, sei PMG, pequeno, médio e grande. Só que o ponto é, tudo isso, o padrão que a gente segue, sempre está relacionado a prazer e alegria. Sempre. Parem para pensar por um momento. Se eu gosto de ter um padrão de vida saudável, eu faço exercícios e eu me sinto bem. Se eu gosto de ter um padrão de vida que come só sushi, como o irmão Fausto, eu gosto de comer sushi para me sentir bem. E esse é o ponto. Só que existe duas maneiras para a gente viver. Ou é no padrão de Deus, pensando na eternidade, nesse século que se chama presente. E é interessante que se nós conseguíssemos fazer isso, viver nossas vidas pensando no que há por vir, nós sofreríamos tão menos, irmãos. Se nós conseguíssemos pensar que o que Deus tem na eternidade, aqui, essa parte presente, é apenas uma migalha. Eu fico pensando esses grandes homens de Deus, como Paul Washer, né? Que muitas vezes percebem essa grandeza da glória de Deus e vivem esse presente século desprendidos dele, porque eles sabem que eles não vivem para agora. Eles vivem para a eternidade. E eu gosto muito de lembrar das palavras do profeta Abacuque, que todos nós aqui passamos dificuldades. Eu sei que você passa dificuldades. E eu sei que talvez as suas dificuldades sejam maiores que a minha, ou talvez as minhas sejam maiores que as de vocês, ou talvez as que eu tenho você lide fácil, as que você tem eu lide fácil. Mas o ponto aqui é, quando a gente renova a nossa mente, quando a gente sabe que Deus é o que nos sustenta, a gente pode lembrar, como o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta aqui fala num quadro terrível para ele, porque eles dependiam das oliveiras, eles dependiam dos gados, eles dependiam das ovelhas. Ele diz: ainda que tudo isso acabe, o que mais importa para mim é servir a Deus. E é interessante que Paulo também fala para Timóteo como ser padrão. Timóteo, lembra, Timóteo, que você deve ser padrão. E ele diz: persiste em ler o quê? A Bíblia. Em exortar, que é o quê? Incentivar os irmãos e a ensinar através da palavra. 1 Timóteo 4, 12 e 13. Interessante que Deus tem esse padrão. Isso nós não vamos mudar. Quer você goste do que eu estou falando, quer você não goste, Deus tem um padrão.
e esse padrão é de santidade. Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Em Hebreus 12 diz: santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queridos, não se atemorizem, porque esse padrão de santidade não é esse padrão que nós escutamos de uma pessoa que não tem falhas, que não tem erros. Isso não é a santidade que a Bíblia fala. A Bíblia fala em santidade por ser uma pessoa separada a Deus. Não porque você vai ser perfeito, porque nós sabemos que isso é uma utopia. Nós sabemos que até Cristo voltar, nós não somos capazes de ser perfeitos. É interessante que às vezes até em nossas orações tem pecado. E é triste isso, mas essa é a realidade. E a alegria é saber que você não depende de você para ser salvo, você depende de outro. E isso deve lhe confortar. Então, como o Dr. Russell Shedd tanto fala, a nossa vida pode ser uma Bíblia aberta para o descrente. Viva de uma maneira que mostre a Bíblia. Viva de uma maneira que você demonstre a quem você serve. Se amamos a Cristo, a nossa vida tem que demonstrar isso. Se amamos as pessoas, o padrão de nossa vida tem que demonstrar isso. Existem, irmãos, vocês devem saber muito bem disso, vários padrões a se viver. Padrão de beleza, padrão de riqueza, padrão de pobreza, padrão de fama. Existem vários padrões sob os quais nós vivemos. Mas a Bíblia disse que todos esses tipos de padrão vão passar. E ela compara esses padrões que não levam Deus em consideração como palha que é dispersa pelo vento e que vai ser queimada pelo fogo. E isso é uma coisa que deveria nos chocar. Saber que se a gente vive por apenas um padrão desse tempo de fama, de riqueza, vai acabar. Mas se a gente vive para Cristo, embora não tenha fama e riqueza, não vai terminar nunca. Se a gente refletisse seriamente sobre isso, a gente não seria tolo de escolher o padrão menos duradouro. Para Cristo, irmão, só existe esse padrão. Como o pastor Fernando expôs, 1 João 2,16. Aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Acho que é 2,6, melhor dizendo. Deve andar como ele andou. Andar como ele andou, então, vamos viver como? Um padrão de poder, de mandar, de determinar. Eu vou mostrar um outro lado da moeda do padrão de ser como Cristo. A Bíblia diz que quando injuriavam ele, ele não injuriava. Que quando maltratavam ele não maltratava. Quando cuspiram no seu rosto e o bateram como um ladrão, ele não revidou. Você está disposto a viver como Cristo viveu? Quando nós recebemos o mal de alguém, é imediato o nosso desejo de retribuir. Isso deveria nos entristecer. Em terceiro e último lugar, queridos, reconhecer todas essas coisas, que Deus é soberano, deve nos fazer viver em constante transformação. Conhecer a vontade de Deus exige conhecer a Deus. E sem você conhecer da Bíblia, você não vai conhecer a Deus, sinto te dizer. Por mais que você seja sincero, e eu não duvido da sua sinceridade, mas Deus, no padrão dele, diz como ele quer que você o conheça. Não você, no seu padrão, diz como você pode conhecê-lo. E nosso apreço por esse conhecimento, como eu falei dos livros e da Bíblia, demonstra quanto você quer conhecer. Dificilmente aqui quem é casado, quando quis conhecer seu esposo ou sua esposa, não fez agrados para ele. Não quis gastar tempo junto, não quis, talvez, as esposas preparar um bolo, um quitute, né? Porque a maioria dos homens são pegos pelo estômago. A maioria dos homens não quis deixar até mesmo de comer, se fosse preciso, para poder ver a sua futura esposa, a sua amada. E aí com Deus você vai conhecer Ele sem querer,
orar durante o dia, nem um minuto. Ou então conhecê-lo através de tudo que ele fala nas Escrituras, sem ao menos ler. Não tem como acontecer isso. Isso é uma contradição. Dizer que você o ama, mas não tem desejo de conhecê-lo. E Deus ainda é misericordioso. Deus é misericordioso porque se você crê em Cristo da maneira certa, você é salvo. Até uma criancinha de 2 ou 3 anos já consegue entender. Só que o ponto é, se você de fato foi salvo, você não vai se contentar em apenas ouvir falar. Como diz Jó, antes eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem ama Cristo não se contenta com um relacionamento pequeno. É interessante, queridos, que essa ideia de novo nascimento é uma coisa que a gente muitas vezes não pensa, e é isso que Paulo está falando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, as coisas que vocês receberam de Deus, inclusive a fé para crerem, e essa fé os leva ao novo nascimento, e esse novo nascimento os leva à vida eterna. E a gente muitas vezes não pensa o que é isso, né? Deixa eu tentar ilustrar para vocês. Quando o crente, aquele crente que quer dizer crer em Cristo, porque pode ser vários tipos de crente, todo mundo é crente, mas nem todo mundo é crente no Senhor Jesus. Quando ele reconhece Jesus como Senhor da sua vida e que ele foi salvo, é como se agora a sua casa ela fosse uma casa velha, bagunçada, e agora ela recebe um hóspede dentro dela. E esse hóspede que tem essa casa bagunçada, velha, suja, ele arruma ela, ele conserta, ou melhor dizendo, ele constrói uma nova. Novo nascimento. E nesse novo nascimento, nessa nova casa, antes tinha lixo estragado, tinha comida da pior qualidade, tinha tudo que você pode imaginar, como a gente leu e cantou também a canção, que nós somos resgatados. E aí agora ele começa a fazer o quê? Uma faxina, né? Ele constrói uma casa nova, um novo nascimento, e ele começa a colocar coisas diferentes lá dentro. Retirar as coisas estragadas e velhas se faz necessário, porque 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E aí ele começa a tirar as coisas velhas e ele começa a colocar coisas novas. Ele começa a fazer de uma forma diferente da que nós fazemos, que é varrer para baixo do tapete a poeira. Ele diz, não, tem que ser limpa a casa. E o morador dessa casa, que somos nós, uma morada temporária, ele é muito ilustre. E ele é muito exigente para se satisfazer com uma casinha suja. E o morador dessa casa é o Senhor Jesus através do seu Espírito. E é necessário agora que essa casa seja preenchida com os objetos que fazem parte dele. Renoveis a vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa casa agora não tem mais espaço para coisa velha e suja. Agora ela precisa ser habitada com as coisas que honrem a Deus. Ou seja, o crente regenerado, e a ideia de regenerado aqui, para não ficar confuso, é aquele que foi habitado pelo Espírito Santo, ele vive em constante faxina. Ele vive em constante arrumação. Por quê? Porque a cada dia o morador mostra mais sujeira. Ele diz, está sujo ali, vai limpar. Mas eu tenho que limpar sozinho, Senhor? Não, eu vou ajudar, eu vou segurar a vassoura. E eu vou limpar isso contigo. E o ideal ainda, que é mais impactante, é que ele não só limpa a sujeira junto com você, mas ele deixa um manual de como usar o aspirador, de como você de fato limpar essa sujeira da sua vida, transformando a sua mente por coisas que honrem a Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso e se há algum louvor, nisso vocês pensem. Filipenses 4:8. A nossa transformação, a nossa metamorfose é o sinal externo de que alguma coisa aconteceu aí dentro. A santificação, a santidade,
que nada mais é do que a separação constante de você para Deus, é o sinal externo de que você é um eleito de Deus. A santidade é o efeito e não a causa. Que difícil entender isso. O que eu estou querendo dizer é que é a aparência visível de algo que acontece invisivelmente. E é interessante de pensar aqui que o que Paulo fala aqui, esse termo que ele usa de transformação da mente, renovação da mente, não está simplesmente pensando em pensamentos, mas está falando em vontade, começar a colocar em prática. Então a ideia é a seguinte: se você vai fazer um regime e você sabe, e apresentaram que esse regime é um low carb, está em moda aí, né? Então você tem toda a teoria do regime. Como você vai começar a experimentar isso de maneira verdadeira? Você já aprendeu, mas agora você precisa pôr na prática. Se você não colocar na prática, tudo isso você vai só conhecer intelectualmente. E é essa a ideia que ele fala. Vocês querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Comecem a colocar em prática aquilo que Deus mostra na sua palavra. E queridos, para finalizar, lembre-se que essas coisas, elas não são conhecidas pelo nosso padrão. O que é honesto, o que é justo, o que é puro, o que é amável, ou o que tem boa fama. Não é o nosso padrão que define isso, mas é o padrão de Deus. E eu, assim como o apóstolo Paulo, eu rogo a vocês, irmãos, não se amoldem a esse século, esse mundo, onde o irmão Marcos falou aqui, que as pessoas têm transformado o erro em acerto e a verdade em mentira. Não nos conformemos, porque nós não fazemos parte mais desse mundo. Nós vivemos nele, mas nós não somos dele. Nós estamos a caminho de casa. E lá você não vai mais sofrer com isso, porque lá sua lágrima vai ser enxugada pelo Senhor. Lá você não vai mais ter esses conflitos existenciais que você tem. Lá você não vai mais ter dor em relação a não querer cobiçar coisas dos outros, mesmo sabendo que é errado. Porque lá não vai mais existir essa praga chamada pecado. Mas nesse tempo presente, escutem o apóstolo Paulo, que diz: não nos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembre-se que viver para Cristo, pela lembrança de tudo que Cristo fez, nos mantém humildes, porque não sobra espaço para você pensar que Cristo lhe salvou porque você era bom, ou que Cristo lhe salvou porque você é bonito, ou que Cristo lhe salvou porque você é rico, mas que Cristo nos salvou porque nós éramos os piores pecadores. Isso mudaria muito a perspectiva de nós enxergarmos a vida. E viver para Cristo é a lembrança de tudo isso que Ele fez. E vai gerar uma mudança se você lembrar disso. E essa mudança é o que Paulo fala no final do verso 1, que é o nosso culto racional. Nós sabemos o porquê nós devemos adorar a Deus. Nós não precisamos fazer isso com piruetas no chão ou gritando em palavras que ninguém entende, mas de maneira racional, com um culto que é o sacrifício vivo da sua vida. Sacrifício vivo da sua vida. Não por merecimento de ninguém, mas por gratidão daquele que morreu para lhe dar a vida eterna. Aquele hino da graça sublime, ele foi forjado, foi escrito em um momento de intensa dor e medo, daquele homem que andava num navio de mercador, de escravos, e o navio estava indo a pique, e ele pediu a Deus: me salve que eu vou te servir. E ele entendeu que a maior salvação não era aquela salvação física do barco, mas dos seus pecados e de sua separação de Deus. Leve a sério isso, porque o mundo não leva. Leve a sério que você precisa de um Salvador e demonstre isso com a sua vida. Amém, irmãos?
Vamos orar.